Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse evento. Meu nome é Marcelo Carboni, eu sou gerente técnico para cearias da Gerdau Aços Especiais do Brasil e vou ser o moderador desse evento no dia de hoje. A Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração, a ABM, entidade com mais de 76 anos de existência, realizará como parte de seu programa de difusão digital, tecnologia e inovação este webinar Máquinas Fora de Estrada, Tendências de Tecnologia e Volumes. O webinar de hoje irá apresentar as tendências em termos de tecnologia que envolvem novos materiais, como também as previsões de volumes de produção e vendas para os próximos 5 anos. No decorrer da apresentação, os participantes podem enviar suas perguntas pelo chat, que ao final eu farei ao palestrante. Após o evento, será enviada uma pesquisa de satisfação. Essa pesquisa é muito importante que seja respondida, pois ela servirá para aperfeiçoar os nossos produtos e serviços. Agradecemos a presença de todos e vamos dar início ao webinar Máquinas Fora de Estrada, Tendências de Tecnologia e Volumes. Para dar início a essa apresentação, eu vou convidar o nosso palestrante de hoje, Carlos Alberto Brigante. Carlos é engenheiro de materiais pela Universidade Federal de São Carlos, tem mestrado pela Escola Politécnica da USP, possui 30 anos de experiência em várias posições executivas da indústria automotiva global, tais como presidente da Eaton Corp no Brasil, gerente-geral da Eaton Corp para Europa e Japão. Nesse período, liderou importantes projetos estratégicos e de turnaround de negócios. Tem também experiência de 12 anos em consultoria de negócios, sendo atualmente presidente do grupo Engenho Consultoria e Managing Director da Power System Research para a América do Sul. Foi diretor da ABM durante 8 anos, membro do Conselho de Sistemistas do Sindipeças, membro do Conselho de Fornecedores da General Motors. Atualmente é membro do Conselho Consultivo e da Comissão de Tecnologia Diesel da SAE Brasil e membro do Comitê Automotivo da ANCHAM. Por favor, Carlos Brigante, o palco é seu. Bom dia a todos. Obrigado, Marcelo, pela introdução. E gostaria de agradecer ao pessoal que está atendendo esse webinar e também a ABM, na pessoa do Leal e da Ana, também do Valmiro, pela organização. Eu vou, então, aqui dar início ao seminário. Bom, nós vamos falar hoje, então, de máquinas fora de estrada e, basicamente, máquinas agrícolas e de construção. E vamos falar sobre tecnologia, como o Carboni disse, volumes e previsões. O conteúdo dessa apresentação, nós vamos falar um pouquinho do que nós fazemos na Power Systems, depois nós vamos falar primeiro de tecnologia, numa primeira parte, fazer um sumário sobre tecnologia, e depois nós vamos falar sobre volumes de produção e vendas, e um sumário também sobre produção e vendas. Power System, nós, falando um pouco da nossa empresa, nós somos uma empresa global, que iniciou como empresa de banco de dados de motor em 1976, e nossa sede é Eagan e Minnesota, e também temos um escritório em Detroit, na Europa, Japão, China, Índia, e na América do Sul nós começamos em 2012 e estamos localizados em Campinas. Ao longo da nossa história, nós fomos populando nossos bancos de dados, além de motor, aos equipamentos que usam motor, principalmente motores a combustão, com a
mudança de tecnologia, agora nós estamos agregando, então, a outras tecnologias, como o elétrico, diesel, também no banco de dados. Além disso, nossos produtos incluem, além de banco de dados, estudos proprietários, pesquisa de mercado. Para dar uma ideia do que nós estamos falando, eu vou colocar aqui os tamanhos de mercado que nós estamos falando, certo? E vou comparar com veículos comerciais para dar uma dimensão. Bom, a previsão para 2021 de produção de máquinas agrícolas é de 1.180.000 máquinas, de construção 1 milhão, e de veículos comerciais, caminhões e ônibus, 3.700.000, por aí. Então, isso dá uma ideia da dimensão de mercado e as regiões, as maiores regiões. A China é sempre a maior região de produção de todos esses segmentos. Mas é importante a gente colocar parte de veículos comerciais, porque esses segmentos são os grandes usuários de diesel no mundo, né? Veículos e máquinas. E a gente vai falar muito isso sobre tecnologia de propulsão a diesel. Então, os caminhões e ônibus, eles são, de certa forma, pelo seu volume, são os direcionadores de tecnologia para máquinas fora de estrada. Então, uma tecnologia que é desenvolvida para caminhões e ônibus, que são caminhões, principalmente veículos de carga, e usam motor diesel, ela pode posteriormente migrar para máquinas fora de estrada. Também para dar uma ideia de dimensão, o mercado de produção de veículos leves, automóveis, picapes, é um mercado da ordem de 90 milhões. Então, são outros direcionadores, são veículos que não são veículos de carga e por isso não usam apenas, mais ou menos hoje, 10% usam motor diesel e também estão sendo continuamente diminuído o uso de diesel em veículos leves. Então, isso é para dar uma ideia de dimensão de mercado do que nós vamos falar. Nós também vamos falar de tecnologia, principalmente falar de legislação de emissões, certo? E para alinhar a tecnologia, nós temos que ter uma legislação que direcione essa tecnologia, que exija essa tecnologia ou atenda a essa legislação, uma tecnologia que atende. Essa tecnologia tem que ser comprovada, tem que ser, à medida do possível, global, precisa ter infraestrutura para que instalar essa nova tecnologia. Normalmente, novas tecnologias tem algum incentivo governamental para que elas tenham entrada, porque não tem escala, certo? Até que elas adquiram escala. E o ponto fundamental é que, após a fase de ganhar escala, ela tem que ter custo operacional para sobreviver. E hoje, em termos de tecnologias, quais são as tecnologias de máquinas de estradas principais? Que nós vamos falar muito de redução de emissões, a eletrificação, a melhoria de segurança e conforto, conectividade, que está relacionada também à infraestrutura, e máquinas autônomas também. Nós vamos voltar alguns exemplos sobre isso. Começando por legislação, esse é um quadro que fala dos vários estágios de emissões em cada região do mundo. Estágios de emissões são basicamente emissões tóxicas, que estão se mostrando aí, aquelas que são
basicamente emitidas no escapamento da máquina, né? Então, tem vários estágios, cada estágio tem principalmente uma redução dos gases ou elementos que fazem prejudiciais à saúde, basicamente óxido de nitrogênio e particulado. Então, cada estágio vai cada vez diminuindo a emissão desses componentes através de tecnologias, né? Então, os Estados Unidos ou a Europa estão equivalentes nisso, certo? O Japão, um pouco menos, e eu vou mostrar no próximo slide que nós estamos um pouco, em termos de Brasil, um pouco atrasado as equivalências dos vários estágios. Então, aqui nós temos então as emissões de particulado num eixo e as emissões de NOx ou óxido de nitrogênio no outro, que são, como eu disse, componentes que são principalmente cancerígenos, por isso que se trabalha muito na redução. Então, nós estamos no estágio 3A, certo? Que é um estágio que tem 4 miligramas, 4 gramas por quilowatt-hora de NOx e 0,2 de particulado. Já a Europa, equivalente aos Estados Unidos, está no estágio 5, certo? O Tier 4 dos Estados Unidos é mais ou menos isso, quer dizer, é 10% ou menos do que nós estamos emitindo. Então, nós estamos bem longe do que o mundo está fazendo. E tem uma tabela do lado das várias regiões do mundo. A China hoje está nessa tabela, ela está no China 3, que é muito parecido com o nosso Mar 1, e ela está migrando já agora em 2022 para o China 4, que é um estágio intermediário, vamos dizer, perto do estágio 4, mas tem bastante particulado. Então, várias regiões do mundo têm soluções diferentes, vamos dizer, tem requerimentos diferenciados. A Europa e os Estados Unidos estão na frente, a China está caminhando, o Japão já também está igual a Europa e Estados Unidos, e o Brasil está um pouco atrasado e não temos ainda uma previsão de quando a legislação vai mudar. Apesar disso, como o Brasil é exportador de máquinas, exporta máquina para os Estados Unidos, para a Europa, nós temos que atender a legislação de lá. Então, nós temos máquinas sendo produzidas de acordo com a legislação americana e a legislação europeia. Na América do Sul, a legislação também não exige como emissões, então nós podemos exportar o que nós produzimos aqui para a América do Sul, e para exportar para a China, a gente tem que, a partir de 2023, também atender a legislação chinesa. Um outro ponto interessante é que alguns usuários de máquinas já notaram que os níveis de emissões que requerem tratamento, além de usar um diesel, como vocês estão vendo na tabela, de menos teor de enxofre, esse S é enxofre, S500 é o que nós usamos, S10 é o que é requerido nos próximos estágios. Esses tratamentos, os motores já estão muito mais preparados para a economia de combustível de 5% a 10%. Então, muitos usuários de máquinas já solicitam aos fabricantes novos níveis, quer dizer, apesar da legislação, porque por uma questão de economia, essas máquinas consomem muito diesel, quer dizer, uma redução de 5% a 10% dá um enorme resultado econômico, mesmo que com a máquina pagando mais. Então, eu posso dizer que entre
requisitos de alguns clientes e a exportação, mais ou menos de 10 a 15% das máquinas produzidas no Brasil já estão atualizadas em termos de emissões com a Europa e Estados Unidos. E como a gente vê a evolução dessas legislações? Nós começamos para 1990 no mundo, né, com a redução das emissões tóxicas, que eu acabei de falar. Em outros mercados, como mercados de veículos comerciais e veículos leves, também começou a redução de target de CO2, redução de CO2, o gás de efeito estufa, e tudo isso para cumprir o Acordo de Paris de zero emissão no veículo em 2050. Os testes começaram a ser aprovados em laboratório, depois por o veículo, hoje já estão conferindo em serviço se o veículo ou a máquina realmente atende à legislação. Foi no caso do Dieselgate, né, que onde foi nos Estados Unidos com automóveis, onde foi medido com o automóvel em serviço que ele não atendia à legislação. Em termos de eficiência energética, que é o caso de emissão de CO2, isso é uma medida de eficiência energética. Hoje é medida pelo cano de escape, então a gente chama tanque-roda, a emissão, o que entra no tanque, o que sai em termos de CO2, e a tendência é medir para poço-roda, quer dizer, desde a fonte de energia, certo? Ao longo do processo até no veículo ou máquina e no cano de escapamento. Então, o balanço de CO2 emitido ao longo desse circuito, essa é a tendência, ainda hoje se mede tanque e roda, mas a tendência é medir poço-roda. Então, se, por exemplo, um carro pode ser, uma máquina pode ser elétrica, mas se a fonte de eletricidade é uma usina de carvão, então o balanceamento de CO2 não vai ser bom. E, por último, em termos de legislações, a pandemia mostrou uma preocupação, aumentou a preocupação com o meio ambiente, então essas mudanças devem ser aceleradas para um mundo mais limpo. Com isso, a gente pode fazer um roadmap de tecnologia para máquina de estrada. E como eu disse anteriormente, ele está muito ligado a caminhões, certo? Então, são tecnologias que já são, que vão para... elas são aplicadas em caminhões ou veículos comerciais, e daí uns 4, 5 anos elas vão para máquinas. Quais são os principais drivers? São emissões tóxicas, que nós discutimos anteriormente, e GHG, ou emissões de CO2, que vão sendo requeridas pela própria prática de ESG. Ao contrário de veículos comerciais ou rodoviários, né, e automóveis, não existe uma legislação de redução contínua de CO2 para máquinas. O que existe são práticas de ESG que precisa de uma redução contínua da emissão de CO2 como prática. Então, isso abrange o ambiente inteiro da indústria, da cadeia de fornecimento e das máquinas. É esse o direcionador para a redução de CO2. Quais as alternativas que nós temos? No ICEA, que é um motor a combustão, nós temos o diesel, né?
que é o principal combustível para máquinas, certo? Praticamente todas as máquinas usam diesel, certo? E hoje está aparecendo também o gás como opção, tanto em caminhões, seja o gás comprimido ou liquefeito, uma opção diesel é uma emissão muito menos poluente do que em termos de particulado e óxido de nitrogênio do que o diesel, certo? Mas não tem a performance do diesel, essa é a razão que o diesel ainda é preferencial. Depois, esses são os combustíveis fósseis, certo? E são os combustíveis que, vamos dizer, são combatidos e tendem a ser substituídos ao longo do tempo aí. Como alternativa aos fósseis, nós temos os combustíveis renováveis, e começamos com o biodiesel, que já é usado hoje como uma mistura mais ou menos de 12% no diesel fóssil, certo? Então, nós temos como alternativa, vou mostrar aqui, o biodiesel, que nós usamos hoje, que é, na verdade, um éster, né? Você faz entra com metanol e tem o biodiesel e sobra o glicerol. É um composto que apesar de ser usado hoje, à medida que ele aumenta a porcentagem dele, também você precisa de mais tratamento, e senão você aumenta a quantidade de óxido de nitrogênio, então ele tem uma certa limitação, certo? E também ele tem à medida que se aumenta a porcentagem, alguns problemas de entupimento do sistema de injeção. Foi lançado recentemente, agora o HVO, que é a mesma parte da mesma biomassa, só que hidrogenado, certo? Aí você tem vários subprodutos, como combustíveis leves, o nafta, a querosene e o diesel renovável, certo? Então, o biodiesel, o HVO, tende a substituir ao longo do tempo o biodiesel, que ele é muito mais puro, ele basicamente é mais puro que o diesel fóssil. Mesma coisa o biogás, certo? Que é basicamente, quando purificado, metano, certo? E pode ser usado como substituição ao gás natural ou junto com o gás natural. E nós vamos falar mais para frente sobre hidrogênio também, que é uma importante solução para o futuro. Falando um pouco, então, nas alternativas, eu já falei do biodiesel, do HVO, e uma coisa que eu esqueci de dizer, o HVO, o biodiesel, ele pode ser, ele tem algum limite para ser misturado com o diesel fóssil, enquanto que o HVO você pode colocar ele em qualquer porcentagem, ou seja, você pode usar o HVO direto, né? Certo? O gás natural também é uma importante alternativa. O Brasil vai ser
o quarto produtor de óleo e gás no final da década, e nós temos aí uma produção, vamos ter uma produção perto de 130 milhões de metros cúbicos por dia no final da década. Se a gente considerar o biometano, que pode ser ligado na rede de gás natural, nós somamos mais 70 milhões de metros cúbicos por dia. Então, o Brasil tem uma ótima fonte de gás natural. Aí nós temos o biogás, que eu já falei. O biogás, principalmente em São Paulo, no caso das usinas de açúcar, ele pode ser gerado e existe um plano de ser ligado à rede de gás natural. Então, você teria usando os dois componentes, certo? O etanol também ele faz parte dessa alternativa, mas ele não é um combustível eficiente. O ciclo de motor que ele trabalha, o ciclo Otto, não é um ciclo eficiente para a máquina, certo? Apesar disso, ele é uma fonte de hidrogênio para a célula de combustível, que nós vamos falar mais tarde. Assim como o gás natural é uma fonte de hidrogênio. Então, em termos de combustíveis alternativos, nós temos que pensar, assim, hoje é o diesel, o futuro, talvez, ainda nessa década, nós ainda vamos ver muito, o diesel será a alternativa principal de propulsão. Aí, para outras alternativas de propulsão, para a próxima década, nós temos que visualizar como potencial substituto do diesel o hidrogênio. E aí eu vou falar por quê. E eu estou mostrando também a produção de etanol, que até 2026, em bilhões de litros, né? E isso eu não estou considerando o etanol de milho, certo? Que deve adicionar mais 20% dessa produção até 2030. Então, o Brasil está muito bem servido em termos de alternativas, em termos de etanol e gás natural, biogás, certo? Voltando para as nossas alternativas, agora nós falamos de combustíveis alternativos, vamos falar de propulsão elétrica. A propulsão à bateria, o plug-in, dos maiores problemas é o preço da máquina. Ela é 2 a 3 vezes maior que uma máquina a diesel, certo? Isso é um primeiro impedimento, o que deixa menos atrativo. Requer uma infraestrutura para a instalação e o tempo de carga. Essas máquinas, sejam agrícolas ou de construção, normalmente trabalham o tempo inteiro. Então, o tempo de carga e o peso da bateria é um problema, principalmente para as máquinas pesadas. A densidade energética de um elétrico a bateria é muito baixa, ou seja, você tem que carregar muito peso, certo, para fazer o trabalho. Isso acaba determinando que as máquinas elétricas elas sejam hoje utilizadas, principalmente máquinas pequenas, certo, que não precisam de muita carga, e principalmente onde a máquina não tem deslocamento, quer dizer, ela não gasta energia deslocando com peso. Então, ela tem essas limitações. Grandes máquinas não têm ainda aplicação totalmente elétrica, certo?
O futuro mais promissor é com células de combustível, cujo custo ainda é um problema, mas hoje você pode obter o hidrogênio através de gás, de etanol, e também você pode injetar hidrogênio em motores a combustão, você pode fazer uma combustão, motor a combustão a hidrogênio, certo? Então, nesse roadmap, de produto, a gente visualiza até 2030, essa década, então, é o diesel, algumas alternativas a partir do meio da década, com combustíveis renováveis, e também, dentro desses combustíveis renováveis, o hidrogênio. Nós já temos híbridos e devemos ter mais meados da próxima década célula de combustível. Então, voltando ao assunto de célula de combustível, basicamente, você precisa de hidrogênio. Ele pode ser gerado, que nós chamamos de hidrogênio verde, né? Uma fonte renovável, por exemplo, solar, eólica. Você faz uma hidrólise e o hidrogênio você coloca no veículo, ele é a fonte. A distribuição pode ser esses postos gerados próximo à fonte que está gerando hidrogênio. Tem um combustível de fibra de carbono, precisa alta pressão, né? E a temperatura de transferência no veículo é da ordem de 100 graus, certo? Isso é o hidrogênio verde. E como no cano de escapamento sai água, certo? Então, ele é zero de CO2, certo? Você também pode obter através de gás natural. Aí você tem que ter um reformador que usa um óxido sólido, certo? E você obtém hidrogênio. Nesse processo tem um pouco de emissão de CO2, por isso que ele é chamado gray hidrogênio, não verde, né? E a vantagem é que você poderia fazer a distribuição em postos convencionais, com um tanque convencional, certo? A transferência já no veículo é da ordem de 600 graus. Esse é um dos problemas da transferência da reação. Pode ser um problema, pode ser uma solução, usar esse calor para também gerar energia. Então, esse é o que nós devemos ver na próxima década em veículos comerciais e também em máquinas. Essa a tendência futura. Para essa década ainda nós vamos ver diesel ou alguns renováveis competindo com diesel, mas basicamente diesel. Em termos de custo, hoje o diesel, comparando o custo de hoje entre diesel elétrico e célula de combustível, o diesel ele ainda é o mais barato e vai ser em 2030, certo? O elétrico hoje ele é mais caro que o diesel no custo total, né? E a célula de combustível ainda mais cara que diesel e elétrico. No futuro, 2030, já se espera que a célula de combustível seja um custo intermediário entre o diesel elétrico e o diesel elétrico, a solução mais cara. Alguns exemplos já de tecnologia que já existem com essas várias alternativas, certo? Nós temos nesses caminhões de mineração, caminhões que carregam 400 toneladas, né? Esse é um caminhão híbrido, certo? Ele tem um gerador a diesel, certo? E motor
elétrico nas 4 rodas, certo? Então, esse gerador a diesel alimenta por eletricidade as rodas. Tem uma série de vantagens em termos de produtividade. Há uma redução significativa de CO2, porque você, na verdade, tá gerando CO2 para gerar pelo gerador diesel, né? Certo? Você melhora a velocidade, porque as 4 rodas atuam independentemente, né? Certo? Cada motor atua com o torque e força necessária. Você tem 90% de redução de combustível, porque você, basicamente, o combustível é o gerador de energia. Do lado tem o mesmo veículo, e essa geração de energia elétrica, certo? Também ele está ligada ao grid, certo? Então, o caminhão tem que ter um percurso definido, certo? Para fazer o trabalho. Por isso que ele consegue esses níveis, mas ele pega a energia também do grid, certo? Como um ônibus elétrico, um trolleybus. E também tem a versão sem estar ligada ao grid, certo? Que você tem menos, a redução de CO2 é menor, certo? Mas também é mais produtivo e esse é um veículo autônomo, a principal vantagem também em termos de segurança do veículo, ele pode andar numa velocidade maior, ser mais produtivo, com menos risco de acidente. Nós temos também esse transportador autônomo, que é totalmente elétrico, mas é uma máquina pequena. Tem uma ideia interessante que ela, no ciclo dela bem definido, ela carrega em 2 pontos, na carga e descarga, ela carrega rapidamente, enquanto está fazendo carga e descarga, e de forma que funciona elétrico, totalmente elétrico, mas, porém, ela tem uma baixa capacidade de carga, né? E também limitado a um ciclo pequeno para carregar a bateria rapidamente. É muito usado em Minas, onde o acesso é muito difícil, certo? E ainda, né, em máquinas de construção tem essa mini escavadeira, que também elétrica, que é uma máquina pequena, quer dizer, então você tem também bateria dura 4 horas, mas você precisa de 50 minutos para carregar, então essa é uma limitação, a máquina tem que parar para carregar e também ela não pode se deslocar muito, não gastar energia. Do lado agrícola, nós temos o trator a biometano, que está sendo lançado no Brasil, certo? Você pode fazer o biogás numa usina de açúcar, por exemplo, certo? E depois de purificado, ele pode usar como metano, certo? Isso dá uma redução de CO2 e de particulado e também integra na área agrícola a produção do combustível para o trator. Também é limitado hoje a máquinas menores, porque os tanques de armazenagem teriam que ser, os cilindros seriam tão grandes, teriam que ser muito grandes e não comporta na máquina, né? Então, limitado a trator pequeno, você precisaria ter, por exemplo, um gás liquefeito, certo? Que tem um outro processo, né? Também nós temos essa plantadeira híbrida, certo? Recém-lançada, que ela também é totalmente automatizada, apesar de ter ainda o operador,
a base da automação não é eliminar o operador, é ter a operação mais segura e eficiente, né? Então, ela tem freio que regenera, a sistema de frenagem recarrega a bateria e também dá 30%. Ela é o mesmo princípio do caminhão, é um gerador que alimenta motores elétricos nas rodas, certo? Isso melhora a produtividade e a precisão na operação de plantão. Bom, em termos de materiais, nós temos um mundo novo com toda essa gama de aplicações de aço para reduzir peso, principalmente nas caçambas, nos implementos, aços de alta resistência, alumínio, quando você aumenta o sistema de emissão, você precisa muito mais componentes de alumínio, compósitos de fibra de carbono, também para peso, para atender às emissões de redução de CO2, né? As baterias precisam aumentar a sua eficiência, portanto, a densidade energética, então precisam de baterias menores e com um tempo de vida maior. Temos novos materiais para tanque de hidrogênio e gás liquefeito. E mesmo que o veículo não seja elétrico, a eletrificação é um fato. Os componentes, os sensores, são operações todas automatizadas e esses componentes elétricos ou eletrônicos estão presentes em todas as máquinas. Bom, sumarizando, o diesel ainda nessa década vai ser a principal propulsão. O Brasil está atrasado em relação a essas legislações de emissões, em relação às principais regiões do mundo, mas tem máquinas atendendo a legislações atualizadas, já são produzidas para exportação e para melhora de combustível aqui mesmo, né? O HVO tem todas as condições para ser a melhor alternativa de diesel verde, certo? A Petrobras deve começar o ano que vem a produção de HVO, segundo a Petrobras, ao mesmo preço do diesel fóssil, certo? A eletrificação está crescendo no mercado via solução híbrida, já existe a solução híbrida trabalhando, e eletrificação de componentes, principalmente. A propulsão elétrica ainda precisa um aumento de densidade para aplicação em máquinas pesadas, certo? E densidade de energia. Considerando a matriz energética do Brasil, o gás natural combinado com biogás é uma excelente alternativa para a máquina agrícola, principalmente, até que tecnologia como elétrico ou célula de combustível se tornem mais viáveis, provavelmente, na próxima década. As células de combustível têm desenvolvido muito rapidamente e nós começamos há 2 anos atrás a falar muito de hidrogênio, agora só se fala em hidrogênio, seja para combustível, seja para atender a ESG, né? Então, parece que serão a principal alternativa na próxima década e o Brasil seria uma ótima solução, porque nós podemos gerar hidrogênio a partir de etanol e gás natural, certo? E o hidrogênio, então, estará presente na próxima década, seja como combustível para motor a combustão, seja como célula combustível, e também ao longo da cadeia de produção para atender as práticas de ESG. Como eu disse anteriormente, tem um mundo novo para ir para materiais e aplicações em novas tecnologias. E o efeito Covid deve acelerar essas mudanças para a melhoria do meio ambiente. Indo agora para mercado, essa parte de tecnologia. Parte de mercado, vamos falar as máquinas de construção, esse mercado mundial, basicamente é um mercado principalmente de pá carregadeira e escavadeira, são mais de 50%, 60% do mercado. Vocês estão vendo a evolução aí de 2019, pré-Covid, houve uma queda
em 2020 por causa do Covid, mas está aumentando 11%, caiu 3%, aumentou 11%, e pá carregadeira e escavadeira, basicamente, são 60% do mercado. Em máquinas agrícolas, mesma coisa, nós tivemos uma queda por causa do Covid, um aumento agora maior ainda após o Covid, uma recuperação de 2021, e tratores e colheitadeiras são basicamente a maior parte desse mercado. Vamos falar um pouco de volumes, vamos falar do cenário do Brasil para 2021, com alguma visão para 2022. Nós temos uma previsão do PIB de 2005, em 2021 de 5,8%, o que é muito bom. O segmento de máquinas vai superar a produção de 2019, quer dizer, melhor que antes do Covid. Nós temos uma safra recorde, um aumento na área plantada. O segmento de construção está aquecido, nós devemos atingir uns 4% de crescimento, que é a melhor taxa desde 2010. Nós temos grandes oportunidades para investimento em infraestrutura, certo? As commodities agrícolas e minerais estão no preço recorde da história, muito bem, certo? Ajudados ainda com o dólar desvalorizado, como vamos falar depois, né? E o Brasil será o maior produtor de petróleo e gás até 2027 e talvez até 2030, né? E essas ações de auxílio emergencial para pessoas de baixa renda ajudaram um pouco aí na parte do melhora da economia, né? Por outro lado, em termos de pontos negativos, nós tivemos uma queda de 4% em 2020 do PIB, né? E, quer dizer, 5,8% nós estamos crescendo em cima de uma queda de 4%, certo? E a previsão para 2022, já tem muitas nuvens sobre 2022, e o PIB deve crescer da ordem de 2% ao menos, quer dizer, já começa a limitar o crescimento. Essas reformas estruturais que estão aí sendo discutidas, elas são os principais limitantes de crescer acima de 3%. Se a gente não resolver isso, a gente não consegue crescer. A pandemia tem muitos problemas ainda, agora com a vacinação isso melhorou muito, mas estive gastando muita energia com esse controle eficiente da pandemia. A cadeia também está afetada por falta de insumos e temos riscos na cadeia, ainda riscos na cadeia de fornecimento, certo? Desemprego está elevado e mais elevado ainda por causa do Covid, né? Nós, mercado Brasil tem uma imagem que não traz confiança para trazer investimento estrangeiro para as obras, principalmente para a infraestrutura. Nós estamos vivendo um momento de alta de inflação e alta de taxa de juros, certo? Nós temos uma crise hídrica de energia que já estamos enfrentando e deve se refletir bem nos números de 2022. Temos um déficit para o pós-Covid e uma excessiva desvalorização da moeda. Se é bom para exportar, é ruim para a inflação. Então, esse é o cenário bom para 2021, e como eu vou mostrar mais nuvens aí para 2022. Isso é o que eu falei da produtividade agrícola. O Brasil continua, deve continuar seu crescimento de área plantada e também de safra. Nós devemos chegar aí por 2027, 2021, de mais de 300 milhões de toneladas, certo? Então, isso, com a produtividade, você cresce em média 7% ao ano,
a safra e área plantada 3%. Isso é realmente fruto de toda aquela produtividade, tecnologia que nós falamos anteriormente. Também nos investimentos em infraestrutura, nós precisamos mais ou menos 350 bilhões de reais por ano, que daria mais ou menos 5% do PIB. E nós estamos melhorando, mas nós precisamos de investimento. Nós temos o marco de saneamento, que saiu agora, que isso puxa mais máquina, ferrovias e rodovias já foram a leilão, mas tem muita coisa para fazer. Nós temos um atraso muito grande em infraestrutura e se a gente resolvesse isso, boa parte do desemprego em infraestrutura, enquanto que a agricultura não é um segmento que puxa muito mão de obra, certo? É muito automatizada e um grande consumidor de mão de obra. A infraestrutura, a obra de infraestrutura é um grande consumidor de mão de obra, isso também resolveria, em parte, o nosso desemprego. Agora vamos falar em termos de previsões, em função desse ambiente econômico que nós escrevemos, em produção, previsões de produção e vendas. Nós tivemos, eu defini 3 ciclos agora, começando com máquinas agrícolas. No primeiro ciclo, que temos um patamar de 85 mil máquinas de produção, nós tivemos o aumento de produtividade, né? Sempre teve crédito disponível, juros baixos, e as commodities agrícolas estavam em alta. Aí veio a crise política e econômica, certo? O PIB caiu, tivemos restrições ao crédito, os fertilizantes que são importados, principalmente, estavam em alta, e as commodities em baixa. Então, nós caímos para um patamar de 60 mil máquinas, certo? E aí começamos a retomar, um agronegócio sempre mantendo a sua produtividade e crescimento, começou a ter mais crédito e também agora, recentemente, por causa do preço das commodities e a desvalorização da moeda, os próprios produtores, eles têm caixa para comprar máquinas, certo? Os preços são excelentes. Cada vez mais, os produtores trocam de máquinas para poder ter uma tecnologia melhor. E, em função desse mercado, da desvalorização da moeda, e também um efeito Covid, que está mudando também a cadeia de suprimento, bastante localização, máquinas que eram importadas estão passando a ser fabricadas no Brasil, de forma que nós vamos crescendo, chegando num patamar aí de 90 mil máquinas ao fim desse período, 2025, 2026. Para a máquina de construção, o cenário anterior, que nós chegamos no patamar de 30 mil máquinas, nós tivemos muitas obras de Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, incentivos governamentais, doação de máquinas, mesmo um ambiente realmente excelente para a máquina. Vocês olham que a produção em 2013 quase igual a venda, significa que o Brasil importava muita máquina e também exportava, então o balanço era zero. Veio muita gente importando máquina, trazendo máquina importada, depois se localizou. Aí veio a crise, né? Aí veio a crise, vocês viram que no ano de 2013, 32 mil máquinas, e 2017, 2018, vendemos 7 ou 8 mil máquinas. Como nós não tínhamos capacidade, passamos a exportar, por isso caímos patamar de produção só de 15 mil, mas basicamente caiu a metade, certo?
Então, parou o investimento em infraestrutura, quem veio foi embora, certo? Restrição ao crédito, então tudo isso foram esses anos. E aí nós começamos a ser um exportador líquido de máquinas, realmente ficamos competitivos para exportar para a América do Sul, e as commodities minerais hoje estão em alta, né? Também a agricultura usa muito máquina de construção hoje, no ciclo, certo? De plantação e colheita, né? Tivemos a recuperação na construção civil, começam algumas obras de infraestrutura, tem disponibilidade de crédito e também, mesmo semelhante a máquinas de agrícola, uma onda de localização, sabe? Como sumário para essa parte de volumes, 2021 está superando 2019, pré-Covid. Nós temos uma previsão recorde de produção e venda, previsão recorde, né? Temos um aumento, nós já somos também exportadores não só de máquinas, como de tecnologia agrícola, né? O agronegócio deve ser o principal propulsor de crescimento, né? Os investimentos em infraestrutura, se eles ainda acelerariam esse crescimento para esse ciclo, principalmente em máquinas de construção. Esse controle da pandemia é fundamental para a recuperação, já foi em 2021, né, e para as previsões futuras, né. Nós temos um desafio aí, que já estamos vivendo, na inflação, juros, crise hídrica, crise política, né, em 2022. E o efeito Covid, ele já está se manifestando, todo mundo está revendo a cadeia de suprimentos. Estão vendo, hoje falta navio, falta container, e é muito mais lógico hoje uma reflexão de produzir próximo da onde você vai consumir. Bom, aqui estão os nossos contatos, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado aí pela atenção. Muito obrigado pela apresentação, Brigante. Foi bastante ilustrativa, bastante enriquecedora. Queria lembrar aos participantes aqui que agora a gente tem uma sessão de perguntas e respostas. Então, aqui a gente já recebeu algumas perguntas, então queria dizer que continua aberto para perguntas e respostas. Não pode continuar enviando aqui pela ferramenta de perguntas e respostas. Para quem conhece a ferramenta do Teams, você tem dois balõezinhos, normalmente ficam em cima aqui, dois balãozinhos com ponto de interrogação ali. É a questão de perguntas, é a parte onde vocês podem fazer perguntas e respostas. Eu vou começar com uma provocação, um questionamento que eu acho que é bem interessante, assim, lá do começo da sua apresentação, né? Você mostrou e citou que o Brasil está cerca de 15 anos atrasado em termos de legislação para emissões. E aí a minha pergunta existe no horizonte algum plano de acelerar isso? Como eu acho que provavelmente não essa resposta, eu já vou além. Na sua visão, existe uma perspectiva de que a mudança da mentalidade das empresas, das companhias, e essa virada para as questões do ESG podem acelerar essa melhoria, essa redução de emissões, mesmo não tendo legislação obrigando isso ainda? Isso pode passar, né? A consciência da sociedade, das empresas, poderia conseguir ultrapassar essa questão de legislação? Eu acho que em parte você já respondeu a questão. Eu acho que as empresas, a consciência das empresas vai levar isso. Já está levando por outro caminho, né? O caminho de você ter que exportar e o caminho de você ter da economia, que é um driver importante. Infelizmente, com o CONAMA,
que é o órgão que regula essa parte de emissões, ele está meio parado. Então, existem pressões já para voltar a funcionar, para colocar essa legislação dentro do cenário mundial, mas as coisas não estão andando do ponto de vista da legislação. Então, vamos dizer, as coisas estão na frente, as empresas estão tomando as iniciativas exatamente como você estava prevendo. Se não acontece, as empresas fazem, né? Normalmente é o contrário, né? As empresas resistem, que são obrigadas a fazer, e está acontecendo o contrário, né? Certo, muito bom. Então, vejo que eu não estou tão por fora assim, né? Certo. Acho que, pelo fato de trabalhar na Gerdau, as questões da ESG são bastante relevantes ali para a Gerdau. Então, acho que isso tem trazido para a realidade de todos os funcionários, colaboradores e até da cadeia como um todo, né? Essa é a proposta. Mas falando um pouco mais de eletrificação, né? O Brasil, a princípio, seria um país muito forte para essa questão da eletrificação, né? Porque você sai da questão da transmissão tanque-roda, né? Das emissões tanque-roda, e quando você pensa em emissões poço até a roda, né? Quando você vai para uma eletrificação numa matriz energética como a do Brasil, isso favoreceria bastante. O quanto isso está pesando na tendência de eletrificação para máquinas fora de estrada? E já acrescentando, o quanto a questão dessa vulnerabilidade a crises hídricas, né? Não vamos falar da atual, né? Mas a gente já teve no passado problemas energéticos, o quanto essa vulnerabilidade segura também o investimento ou a aposta nesse caminho aí de eletrificação. Eu acho que, vamos dizer, em termos de matriz energética, minha opinião, essas crises hídricas, elas vieram para ficar. Nós estamos já com uma certa frequência, né, já enfrentando essas crises. Então, nós precisamos fazer a matriz limpa, mas com outras energias. Então, me parece que o Brasil tem uma vocação muito forte para a eólica. Eu acho que eólica, eu acho que nós devemos investir mais, vai ser a energia do futuro, mesmo porque eu mostrei lá, nós podemos produzir hidrogênio com eólica, né? Então, eu acho que, do ponto de vista da fonte, o Brasil ele tem sol, ele tem vento, ele tem tudo para fazer uma matriz limpa, certo? Logicamente, você precisa ainda pelo menos para um backup termoelétrica, porque é a única que você liga e ela funciona realmente. Então, um pouco de nuclear ou termoelétrico você tem que ter porque essas energias são, tanto eólica como solar, são intermitentes, né? Então, o Brasil, acho que tá na frente aí nessa parte. O problema com o puramente elétrico é a densidade de energia. Quer dizer, você, em máquina, em caminhões de carga, você tem que levar muito peso, certo? Para passar energia. Então, o puro elétrico, a bateria hoje, o estágio atual que está no tempo de carga, ele é contraproducente, certo? Por causa do peso que tem que carregar. Então, é uma visão totalmente diferente para o automóvel, porque são coisas diferentes, mas quando a máquina, o veículo é usado para carga e longa distância, ou que tem que a bateria, o conjunto de baterias, vai bateria à vontade, né? Ele acaba atrapalhando a eficiência do processo, como tudo é isso que limita, e é por isso que a gente vê muito híbrido já em máquina, certo? Ok.
Poxa vida, você respondeu não só a minha pergunta, como a minha próxima pergunta, que era justamente essa questão tecnológica da bateria durar, ou se a tendência era ir mais para os híbridos. A gente tem uma pergunta aqui do Thomas, da CNH Industrial. Ultimamente tem se fortalecido a conversa acerca da eletrificação geral, inclusive aqui no Brasil, de que essa vertente se estabelecerá muito mais rápido do que todos nós imaginávamos. Você consegue enxergar isso ou passaremos mesmo por um bom período com diesel, depois gás, biogás e só depois os elétricos e híbridos? E eu vou colocar um toque pessoal meu aqui no final dessa pergunta. Você enxerga que o que hoje é estabelecido em termos de empresas para fornecimento, distribuição de diesel e outros tipos de combustíveis fósseis, essa estrutura ela tende a se adaptar rapidamente para um fornecimento de energia, seja ela via fóssil ou elétrica, né? Abraçar as duas coisas e participar dessa transição, ou você enxerga que essa indústria vai resistir a essa mudança para a eletrificação? Bom, vamos lá. O Thomas, conversei com ele faz alguns dias, ele podia ter feito essa pergunta para mim já para ir a resposta. É uma brincadeira. Mas é o seguinte, eu acho que eletrificação, se a gente pegar para veículos leves, né, ela é uma realidade, eu acho que em 2040, por aí, boa parte da frota vai estar eletrificada. Porque o uso do veículo leve, carro, automóvel, SUV, isso é uma outra vocação, uma vocação de mobilidade, certo? Então, você tendo postos de carregamento, infraestrutura, certo? Eu acho que isso vai rapidamente, essa eletrificação, sem necessariamente passar por essas etapas de híbrido, né? Porque, vamos dizer, dependendo do drive cycle, ela não é nem eficiente, né? Então, agora, para veículos de serviço, caminhão e máquinas, o que importa é a conta. Então, isso é um bem de capital, é feito para ganhar dinheiro. E o elétrico custa 2 a 3 vezes mais. Isso não se paga, certo? Além dele ter que ficar um tempo parado. Então, por isso, a transição vai ser muito mais lenta para elétrico nesses veículos, máquinas e caminhões de transporte, caminhões pesados, onde que faz transporte em longa distância. Então, eles vão passar necessariamente por uma transição, e dependendo de como a célula de combustível caminhe, pode ser que a transição para elétrico nem exista nesse momento. Tá? Aí já pularia direto para o célula de combustível. Uhum. E assim, pensando nessa questão do transporte, principalmente quando a gente pensa em transporte de carga por estrada, por exemplo, eu acho que eu tinha visto algum tempo atrás, não sei se isso ainda está sendo avaliado, cogitado, de se eletrificar as estradas. Ou seja, aí eu teria um caminhão que rodaria com combustível fóssil localmente, alguma coisa assim, mas quando ele entra numa estrada para um longo percurso, ele teria um sistema de antenas, um grid ali que ele se conecta ao grid, e ele vai lá meio que nem... Bom, eu sou de São Paulo, capital, né? Quando eu era criança, eu via os trolleybus, né? Que tinham lá aquelas coisas que funcionavam com eletricidade ali de um grid. Existe uma tendência para isso, uma possibilidade? Eu já vi estudos para isso. Você viu que eu mostrei um exemplo de uma máquina que trabalha assim, que é híbrida, mas trabalha ligada ao grid.
A questão aí é a flexibilidade do percurso, como eram nos ônibus elétricos. Você não tem flexibilidade, né? Você tem que colocar essa infraestrutura que não existe e não tem flexibilidade, ele vai naquele percurso. Então, eu acho que isso vale muito para percursos curtos, né? Mesmo com uma longa distância. O Brasil é um país continental, né? Você pega o estado de São Paulo, né? Você vai pegar uma Anhanguera, vai colocar uma estrutura dessa na Anhanguera inteira que cruza metade do estado. Isso é realmente difícil. E eu acho que, em termos de infraestrutura, se a gente tem o dinheiro, nós temos tanta coisa para fazer de infraestrutura que devemos gastar só em melhorar as rodovias, já era melhor. Né? Muito bom. Deixa eu tirar um pouquinho do assunto da eletrificação ou da fonte de energia e trazer um pouco mais para a questão da operação mesmo. Tá? Quando você apresentou, aí tem algumas máquinas, principalmente alguns carregadores e alguns caminhões autônomos. Né? Então, eu assim, particularmente, enxergo isso muito viável quando você pensa em mineração, por exemplo, que os caminhos são mais ou menos definidos, mas o transporte de material é uma questão muito relevante, né? Então, você tirar o material da mina e levar para uma posição de beneficiamento é um trajeto que o caminhão faz muitas vezes um trajeto bastante similar. Então, para mim, parece bastante razoável e até simples, digamos assim, transformar isso num veículo autônomo. Quando a gente sai disso e vai para pensar em máquinas de construção ou máquinas agrícolas, existe estudos? Como é que está o desenvolvimento dessa tecnologia pensando em máquinas autônomas para construção e agrícola? Ou seria mais uma coisa de melhorar a conectividade e dar um suporte melhor ao condutor ali? Bom, vamos pensar em veículo autônomo, não necessariamente aquele que não tem motorista ou operador, porque esse não é o principal objetivo da automação do veículo autônomo. O objetivo é produtividade e segurança, certo? Então, está dentro dos princípios do ESG, certo? Segurança também. Né? Então, isso já existe. Aqueles caminhões de mineração são autônomos, certo? Alguns têm o motorista, outros não têm. Os que têm o motorista trabalha como um gestor. Ele não trabalha com um motorista, ele acompanha, ele vê umas coisas estão andando, na agricultura ele vê o próximo ponto, né? De forma que aquela plantadeira que eu mostrei lá, que ela tem tudo para funcionar autônoma, ela pode fazer o trabalho sem o operador. Só que o operador está lá porque na plantação, depois ele tem que se deslocar, eventualmente ele até tem que ir para uma estrada, pegar uma estrada para ir de uma fazenda para outra, para completar o serviço dele, né? E ele também funciona como um gestor, ele não é só um operador, né? Então, isso já existe no Brasil, existem as operações integradas de colheita de cana e carregamento de caminhão autônomo, de circuito fechado, isso já tem no Brasil. Aquela máquina pequena de mineração, a Tara, né, que carrega e carrega em cada ponto que ela bate, ela também já existe no Brasil. Essa é completamente autônoma, ela vai, ainda carrega em cada ponto que ela chega.
muito legal. A gente recebeu aqui uma outra pergunta, ela é do Alexandre Rosa, né? Apesar de ter saído como anônimo, aqui ele me mandou inbox aqui dizendo, se identificando, considerando o uso do biogás ou energia elétrica em máquinas e veículos de serviço. Na sua opinião, quais são as variáveis mais importantes a serem consideradas para calcular a viabilidade entre um ou outro, né? Você já comentou, já discutiu, né, que é a questão de ser um veículo comercial, tem que fazer a conta de como é que faz, mas quais são as principais variáveis que entram nisso aí? Por exemplo, vamos comparar diesel com gás, ou gás, o biogás, né? A estrutura é tudo, né? Porque o diesel ele tem uma estrutura de distribuição. Primeiro que o ciclo diesel é um ciclo mais eficiente, certo? Quando você queima diesel, ele é mais eficiente do que o gás. Segundo, a estrutura de distribuição de gás hoje, ela basicamente existe gasoduto no litoral. Existem muitos projetos de gasoduto dentro desse plano de estrutura, mas ainda ela é limitada. Então, o transporte de gás via caminhão vai tornar o gás muito caro, certo? Então, como eu falei lá, junto com a tecnologia tem que vir a infraestrutura, certo? Senão ela fica cara. Então, a pergunta depende de onde você está, certo? E o que você vai fazer, certo? Você está numa fazenda que gera biometano conectado eventualmente a uma rede de gás natural, acho que é uma opção viável, certo? Muito bom. Então, toda essa infraestrutura necessária aí entra como uma variável muito relevante. A principal variável é a infraestrutura, porque se você pode ter o custo bom na fonte, certo? Mas você tem que levar o produto, o combustível até lá, até o uso dele, né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre materiais aqui, né? A gente tem uma pergunta aqui do Oliveira, da Benafer, sobre os materiais para os fora de estrada citados. Como é vista a relevância de materiais como aços resistentes à abrasão, produzidos com durezas cada vez maiores e podendo ser utilizadas bitolas, espessuras, dimensões mais finas, né? Você tem tanto o lado de melhorar a condição de materiais, quanto de dar mais leveza e mais eficiência para o veículo aí. Em que ponto a gente está aí? O interessante desses seminários é que a gente precisa também estudar um pouco. O Brasil está fazendo muita coisa, a gente nem sabe, mas tem muita utilização já, muito. Nas caçambas, principalmente, já tem aço de alta resistência para diminuir peso, melhorar desgaste. Nessas máquinas que não tem de esteira, serve também para melhorar o desgaste, e implementos para reduzir o peso e melhorar a produtividade. Nós temos muita coisa sendo feita no Brasil. Não temos ainda, e também uma prática que tem sido usada pelos fabricantes de máquinas, eles trazerem, localizar uma máquina que é feita na Europa, que já usa isso, já traz e também usando o mesmo aço. Certo? Então, nós já temos isso aqui em uso. Não é um uso, vamos dizer, muito em larga escala, mas está aumentando rapidamente, porque tanto o produtor como em mineração, ele olha a produtividade, e isso leva a esse tipo de materiais.
Puxa, fiquei muito feliz com a sua resposta, até porque eu, como especialista em aço, fiquei louco para responder essa pergunta, mas eu não responderia tão bem quanto você respondeu. Tem uma outra pergunta aqui que eu até fiquei com vontade de responder, porque eu também estou envolvido aí nessa cadeia, né? E é uma pergunta do Thomas. Saindo um pouco dos fabricantes e indo para o plano dos fornecedores. Os fornecedores nacionais estão se preparando ou teremos teremos fornecedores preparados para atender essas demandas futuras dos modelos de mobilidade off-road? Aí é uma resposta, assim, pela metade. Vamos dizer, a cadeia é longa, né? Então, você tem um OEM e vamos lá começar um fornecedor de matéria-prima aço. Nas pontas das cadeias, nas pontas da cadeia, eu não tenho nenhuma dúvida que esses fornecedores se enquadrarão. No meio da cadeia que eu acho que está o problema. É a indústria de transformação, são as pequenas e médias indústrias, e aí que está o problema. Eu acho que tanto as pontas da cadeia e os sistemistas, a ponta da cadeia eu chamo aí sistemistas e OEMs o início da cadeia, por exemplo, as aciarias, eles vão ter que realmente passar muito know-how para o meio da cadeia, que é o elo mais fraco da cadeia, está no meio, certo? E aí acho que está o nosso problema. Eu concordo plenamente com esse seu comentário e acho que hoje ainda é muito um problema de ovo e a galinha, né? Porque a OEM vai falar de usar, aí a cadeia fala, não, mas eu não tenho fornecimento, a siderúrgica cobra muito, tal. Aí a siderúrgica vai falar de produzir, aí o tier do meio fala assim, não, mas não tem a demanda da OEM, então fica aquela coisa de o que vem primeiro, né? A demanda ou a disponibilidade, né? Então acho que cada vez mais o quanto mais a cadeia como um todo se integrar, eu acho que acelera todos esses desenvolvimentos. Mas concordo que o elo mais fraco está no meio. Está no meio. E nada melhor para fazer as coisas funcionar como uma legislação que obriga, né? O melhor drive é uma legislação. É isso aí. A gente já começou a discussão com isso. Bom, a gente já tá chegando perto do final, mas eu ainda tenho algumas coisas que eu queria comentar ou questionar aqui. Quando a gente fala de futuro aí, ou pelo menos do cenário atual e próximos anos, alguns dos pontos positivos, né? Como, por exemplo, todos esses aumentos que a gente tem observado esse ano, a gente vê sustentabilidade nisso para mais alguns anos, ou isso é só uma bolha, uma demanda reprimida de 2020 que está explodindo agora? Você está falando Brasil ou mundo? Brasil. Brasil, eu acho que aquela cena é difícil sempre responder. Não é para máquinas e caminhões. Não vejo que vai ter um crescimento como nós tivemos esse ano, porque falta máquina, falta caminhão, quer dizer, o mercado está muito bom. Mas devemos continuar crescendo, porque nós temos um segmento que puxa esse crescimento, o agronegócio, a parte de mineração. Agora, é muito confusa essa parte de infraestrutura por causa da falta de confiança de investidor. Então, é difícil você falar do Brasil na confusão que nós estamos vendo hoje, né? Como você vai fazer previsões para um futuro onde você é um investidor externo, né? E a gente tem a questão, digamos, ideológica,
O grande investidor de infraestrutura do mundo hoje é a China, são eles que têm dinheiro, certo? Então, nós precisamos estar de bem com a China, certo? Então, esse é o ponto, nós precisamos ser pragmáticos, né? Não tem dinheiro, eles têm, e têm vontade de investir. Então, essas coisas que a gente tem que resolver, porque se nós tivermos investimentos em infraestrutura, nós já resolvemos muitas coisas aqui no Brasil. É isso. Excelente. Bom, a gente está chegando aqui perto do final, então, antes de mais nada, eu queria agradecer muito, em nome da ABM, a você, Brigante, por trazer esse webinar, trazer esse conhecimento para a gente. Agradecer a todas as pessoas que estão aí conectadas e que participaram ativamente aqui da nossa discussão, né? Ou pelo menos acompanharam diretamente. E aí eu gostaria de convidar o presidente executivo da ABM, Horacídio Leal Barbosa Filho, para fazer o encerramento aqui desse webinar. Olha, eu estou impressionado. Primeiro com a apresentação do Brigante. E depois que nós arrumamos um moderador aqui, finíssimo, né, Brigante? Sem dúvida. Roda toda. Se deixasse, ele ia fazer pergunta até amanhã de manhã. Mas foi excelente. Eu acho que foi muito produtivo. Alguém fez uma pergunta aqui para o Brigante, agora numa das últimas perguntas aqui, que eu ia falar também. Ele é formado em São Carlos, na área de materiais, né? E até então a pergunta não vinha nada de materiais, né? Hein, Carbone? Não tinha nada de materiais. Aí surgiu a pergunta de materiais. Aí eu estava com a bola toda para responder, né? Eu vejo o seguinte: a expansão da agricultura é real, a gente está vendo aqui e tal, mas a gente tem um problema sério, que é o transporte desses grãos, estão lá no centro-oeste, para chegar num porto para embarcar para a China, para o Japão, para a Europa, uma coisa assim. Então, aí você fala em infraestrutura, eu também concordo plenamente. Eu acho que se nós não investirmos em infraestrutura, nós estamos ainda estamos com bitola, nós temos bitolas diferentes da rede ferroviária, né? E a gente não produz 1 grama de trilho aqui no Brasil. Então, tem avanços para nós fazermos, né? Acho que tem avanços para nós fazermos. Nós falamos alguém fez uma pergunta aqui de materiais mais leves. Hoje a gente sabe que eu vou puxar o saco uma das nossas mantenedoras aqui, que é a CBMM, que o Marcelo teve a oportunidade de trabalhar lá. Hoje um aço de alta resistência, usando nióbio, você reduz em 40% o peso de uma estrutura. Então, isso que você falou aí, o Brigante, ele já está mudando, as caçambas estão mudando, isso tudo de transporte não só de grãos, mas também de minério, isso tudo vai favorecer, obviamente. E agora a gente tem um problema que é da parte de peso de baterias, né? Você falou de peso de baterias aqui, a carga, você falou uma frase interessante aqui, que é ter densidade energética. Você falou de peso da bateria, a densidade de energia. Quer dizer, isso tudo faz parte do modelo. E eu já falei isso aqui em algum outro webinar. Em 1970, o Brasil tinha 10 pesquisadores lá no CETEM, lá no Rio, estudando terras raras. A China tinha 2.000 pesquisadores estudando terras raras, né? Hoje, a China detém de 90% a 95% do mercado mundial de terras raras. E toda a nossa parte de eletrônica, né? Você vê que a indústria automobilística está parando nos Estados Unidos por falta de componentes eletrônicos que vêm da China. Aqui nós tivemos, parou, a Volkswagen parou, a GM parou, né? A produção por falta de componentes. Os carros estão lá no pátio e está faltando componentes para terminar o carro. Quer dizer, isso aí tudo vai influenciar também
nas máquinas agrícolas. Obviamente, nós estamos falando aqui de autonomia das máquinas agrícolas, passa por isso, não é verdade? Então, eu acho que são... Agora, foi também levantado aqui o ESG, né? Então, a Gerdau é um exemplo aí de ESG, e eu acho que é uma tendência que também precisa chegar no campo, né? Eu não vejo isso muito no campo, não. Tá certo? Acho que ainda precisa ter. Nossas grandes mantenedoras estão preocupadas com ESG, mas eu não vejo essa preocupação no campo, porque eu também tenho um pedacinho de terra lá e eu também não vejo essa preocupação na região lá, tá certo? E o outro problema a gente está falando aumento de produtividade, passa por mecanização da agricultura, mas também passa por ter água. E está faltando água. Nós vamos ter problema muito sério. Essa crise elétrica passa pela crise hídrica. Não é? A represa de Furnas está com 17% da capacidade dela. Como é que vai gerar energia? Como é que vai sobrar água para a agricultura? Não é verdade? Eu conheço um agricultor em Minas que agora resolveu fazer por gotejamento, que Israel já faz isso há muitos anos, né? Eles vão fazer agora por gotejamento, ou seja, vai desperdiçar menos água. A gente bota mais água na agricultura do que precisa. Então, passa por esse processo também. Então, acho que isso tudo... Eu estou falando um conjunto da obra aqui, porque eu acho que fecha com a sua apresentação aqui. Acho que foi excelente dentro dessa linha aí. E acho que nós vamos ter... Você falou aqui em 2040, nós vamos ter a frota leve, acho que quase que 100% elétrica, né? Mas para isso nós vamos ter que ter eletricidade, né? Eu também concordo com você. Você falou de fibra de carbono, em algum ponto aqui você falou de fibra de carbono. As pás eólicas estão migrando para fibra de carbono, que vai gerar energia, até com uma brisazinha vai gerar energia. Quer dizer, então, isso tudo veio da área de materiais aí que nós estamos falando, né? Então, mas acho que a apresentação foi excelente. A ABM fica muito feliz de você estar aí conosco ainda, né? Já passou 8 anos na diretoria, me apertava pra caramba lá e tal, né? Mas eu acho que é excelente, e essa dupla funcionou muito bem aí de vocês dois aí, acho que foi excelente. Eu agradeço. É um prazer retornar à casa. A casa está sempre aberta, a casa está sempre aberta. E nós vamos ter agora em setembro, terminando as obras, nós estamos transformando a nossa sede no espaço cultural. Eu acho que assuntos desse tipo aqui vão poder ser discutidos lá. Eu acho que a cultura passa para o nosso setor também aqui. Tá certo? Mas eu agradeço a vocês, muito obrigado, Brigante, parabéns pela sua apresentação. E ela vai ficar, acho que o Carbono já falou, essa nós vamos ter na BMTV, essa apresentação vai estar lá disponível. Acho que só precisa de uns dias aqui para poder acertar e já vai estar disponível para o público em geral. E nós chegamos num pico aqui de 38 participantes. Há sempre uma quebra mesmo do inscritos para o participante. Aí pode ser o horário, talvez que a gente tenha que pensar no horário, né? Mas acho que foi muito bom. Acho que as pessoas estão interessadas pelo nível de perguntas que nós tivemos aí. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado, Leal. Obrigado pela equipe aí que ajudou a gente a organizar. A Aninha e o Wagner estavam aí por atrás daqui. Estão sempre aí, nos suportando aqui para a gente. Foi ótimo. Muito obrigado. E ela fica mandando os recados para a gente. É verdade. Muito bem, gente. Muito obrigado aí para vocês. Obrigado a você. Tchau, tchau. Um abraço.